Muito bem, vamos voltar ao tema quente das últimas semanas. O Lula falou em matança ao comentar a mega operação policial de 28 de outubro nos complexos da PEN e do Alemão, no Rio de Janeiro. O petista defendeu uma investigação da ofensiva contra o Comando Vermelho, que terminou com 121 mortos, incluindo 4 policiais. A ideia do Planalto é que legistas da Polícia Federal participem da apuração. O STF vai discutir o caso na quarta-feira, 5. Lula disse o seguinte nessa terça-feira, 4, em entrevista às agências Associated Press e Reuters durante viagem a Belém. Abro aspas. Vamos ver se a gente consegue fazer essa investigação, porque a decisão do juiz era uma ordem de prisão, não tinha uma ordem de matança, e houve matança. O dado concreto é que a operação, do ponto de vista da quantidade de mortes, as pessoas podem considerar um sucesso, mas do ponto de vista da ação do Estado, eu acho que ela foi desastrosa. Fecho aspas. Agora vamos exibir um vídeo para reforçar o que acontece quando os bandidos baixam as armas e se entregam. Pelo menos no caso aí é dessa operação que a gente pode ver com imagens. Eles foram presos, não mortos. Vamos acompanhar uma gravação que mostra integrantes do Comando Vermelho se rendendo após serem encurralados dentro de uma casa no Complexo do Alemão. Pode soltar. Tranquilidade, mano, ó. A tia tá filmando aí, nós vai descer. Qual é, rapaziada? Ó, um atrás do outro. Ninguém com nada. Ninguém com nada. Aí, tá geral sem camisa, pegou a visão? Tá geral sem camisa, nós vai descer aqui devagar. Filma, tia. Eu não tô conseguindo. Filma, tia. Tenta pra filmar, já tá filmando. Já tá filmando. Então, filma, já tá filmando. Calma aí, calma, ó. Ó, nós tá vendo aí com o fuzil pra dentro aí, mano. Nós tá na mão, qual foi? Nós tá na mão, tranquilidade, mano. Ô, moço, calma aí. Calma, a arma tá lá em cima, calma, nós tá na mão, tem esculacho, calma, vai cair geral, bagulho é tranquilidade, mano, tem esculacho, aí, ó, vai outro, vai, rapaziada, vai, tem esculacho, pode ir, vai, rapaziada, tem esculacho, então, tem esculacho, bagulho é papo de homem, já é, vem, rapaziada, pode vir, ó, tem um amigo morto aqui no chão aqui, entendeu? Bagulho é tranquilidade, tem um amigo morto aqui, sem esculacho. Vem, rapaziada, bora, rapaziada. Segue aí. Já é. Calma aí. Grava aí, tia. Calma aí. Tá aí, baixaram as armas, avisaram que baixaram as armas. É óbvio que tem uma tensão, os bandidos desconfiam da polícia, a polícia desconfia dos bandidos, tem uma pressão ali, retórica, mas se conseguiu que eles descessem ali as escadas e se entregassem. E eles pediram, não esculacha, baixamos as armas, etc. E os policiais foram só falando para eles agilizarem, enfim, botarem a mão para cima, saíram e foram levados, estão presos, fazem parte dessa cerca de centena aí de bandidos que foram presos nessa mega operação policial. Então, Duda Teixeira, como é que, diante desse cenário, e a gente vai mostrar em instantes, olha, vocês não perdem por esperar, áudios, alguns deles exclusivos, que nós obtivemos de mensagens de integrantes do Comando Vermelho. Mas primeiro, uma rodada de análise da declaração do Lula. Enfim, ele falou publicamente, usou os termos matança e desastrosa, se referindo à mega operação. Como você avalia, Duda? O Lula passou uma semana escondido, evitando justamente falar sobre esse assunto, porque sabia que isso ia desgastar a imagem dele, mas é claro, o Lula não consegue ficar quieto por muito tempo e acabou falando. E o que ele falou, obviamente, vai desgastar ainda mais a imagem dele. Quando ele fala que é uma operação desastrosa, a gente sabe que teve apoio da maioria do povo brasileiro, principalmente das pessoas mais pobres, dos cariocas mais pobres e dos cariocas mais pobres que moram em favelas, né? Foi um apoio de 87%. E aí ele coloca ali, mas o que tinha era mandado de prisão, não era ordem de matança. Sim, mas a polícia civil, a polícia militar, o Ministério Público não eram ingênuos de achar que cumprindo somente um mandado de prisão
não haveria confronto, né? Então, já se admitia essa possibilidade. Não era o objetivo da mega operação, mas se entende que esse tipo de coisa é extremamente arriscada, as pessoas estão pesadamente armadas e costumam reagir. Não é sempre que reage, a gente viu aí nesse vídeo que as pessoas se entregam, mas já tinha um corpo ali no chão, eles falam isso, mas assim, o Lula ele apela um pouco meio que para insinuar que o objetivo era matar, e não, né? É um efeito colateral, imaginado antes de começar a operação, mas é um pouco baixo ele fazer esse tipo de insinuação. Ricardo Kertzmann. Bom, para mim, pelo menos, surpresa nenhuma. O Lula sempre teve lado, o PT sempre teve lado, a esquerda, de um modo geral, sempre teve lado. A gente conhece muito bem isso. Toda vez que tem uma operação policial como essa, o olhar é sempre em direção aos bandidos que foram mortos. O Lula não fez não proferiu nenhuma fala empática de solidariedade às famílias dos policiais mortos. A gente tem esse mesmo comportamento, a gente teve esse mesmo comportamento durante 2 anos, desde 7 de outubro de 2023 até 7 de outubro desse ano, durante o conflito entre Israel e o Hamas. O Lula sempre teve o olhar piedoso com relação aos terroristas do Hamas, sempre se preocupou com as mortes dos terroristas do Hamas e nunca teve uma palavra de consolo, nunca teve uma palavra de empatia com as vítimas do terrorismo em Israel. Isso é histórico deles. Daqui a pouco, sabe, Felipe, eu fico imaginando uma hora dessas aí, a esquerda, algum partido de esquerda, vai querer propor a criação de uma bolsa traficante, né? Talvez para os traficantes que agora vão ser presos, não vão ter mais como continuar delinquindo, talvez mesmo até para as famílias que vão ficar órfãs desses criminosos que foram alvejados durante uma troca de tiros com a polícia no Rio de Janeiro. A gente assistiu uma vereadora do Rio Grande do Sul querendo direitos trabalhistas, né, propondo uma espécie de CLT para os traficantes. Então não me assusta, já eles vão querer inventar uma bolsa traficante. Pois é, nós exibimos ontem aqui no programa o discurso da Karen Santos, vereadora do PSOL em Porto Alegre. Está disponível no nosso corte a respeito da indignação da polícia com os especialistas. Acabou ficando no mesmo corte daquele vídeo feito por uma policial, criticando uma especialista, entre aspas, que deu seu comentário sobre a mega operação na TV. Muito bem, essa tentativa de transformar bandidos em vítimas pela questão da cor ou pela questão da renda, ela é típica das elites de esquerda. Como o Duda lembrou, as pesquisas estão mostrando que os moradores de favela apoiam a operação policial. Eles sabem o que é ser oprimido pela bandidagem, mas as elites de esquerda não sabem. Elas estão longe das favelas e cada vez mais desconectadas da realidade do pensamento do povo brasileiro. Então essas elites de esquerda, elas insultam as pessoas pretas e pobres que são trabalhadoras, que são honestas e que enfrentam todas as adversidades sem escolher a vida do crime. Esse que é o ponto. Então você tem policiais pretos que estavam envolvidos na mega operação, que entraram em confronto com bandidos, você tem bandidos brancos, olha, tem gente de todas as cores ali. E a questão é a escolha ética, pessoal, individual. A esquerda, tradicionalmente, principalmente depois dos anos 60, ela tem essa mania de tratar as pessoas como seres que são resultados de forças alheias. Quer dizer, como se não tivesse a responsabilidade individual própria. Olha, uma das figuras que trouxeram para o centro do debate mundial a questão da responsabilidade individual foi Santo Agostinho. Nós fizemos inclusive um podcast OA, está disponível no canal de YouTube, com o Taurizano, Ricardo Taurizano, que é um profundo conhecedor, não vou nem chamar de especialista, que é para não comparar com esse pessoal que posa de conhecedor daquilo que não conhece, mas ele sim conhece bem a obra de Santo Agostinho, e eu trouxe essa questão sobre a responsabilidade individual, e ele concordou e explicou mais profundamente o conceito e como isso fez parte da obra agostiniana. Agora é um conceito
é que a tradição de pensamento acadêmico, principalmente aqui no Brasil, emulando o pior da academia de outros países, essa tradição faz com que haja essa pulverização, com que haja esse ocultamento, esse acobertamento da responsabilidade individual. Então o bandido não é responsável por aquilo que ele faz, na verdade é a sociedade. E a gente viu figuras como o Oruan ecoando esse tipo de discurso. Você vê que pessoas que são ligadas a membros de facções criminosas ou, eventualmente, alguns membros de facção criminosa, quando eles são presos, etc., eles tentam fazer um discurso vitimista. É um discurso que eles aprenderam com membros da academia, com essas pessoas com esse viés absolutamente distante da realidade do cidadão comum que sofre na mão desses criminosos. E vamos ver o nível de perversidade, o nível de organização e como pensam essas pessoas. Ver, claro que a gente vai ter uma imagem, mas na verdade é ouvir os áudios, porque o antagonista obteve áudios, alguns exclusivos, de mensagens de integrantes do Comando Vermelho interceptadas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. As comunicações envolvem o traficante Carlos Costa Neves, o Gardenal. Ele é o gerente-geral da Penha. Ele, na verdade, atua ali na região de Jacarepaguá, mas atende o Complexo da Penha, entre outros, e atua na expansão da facção criminosa para a região sudoeste da capital fluminense, ao lado do DOCA, que é o principal líder do CV na Penha e no Alemão, áreas da mega operação policial de 28 de outubro. Segundo as investigações, o Gardenal também tem a responsabilidade de adquirir drones e armamentos para a facção. Contra ele, que é procurado por crimes como tráfico de drogas, associação ao tráfico e até homicídio, constam 12 mandados de prisão em aberto. Nos áudios, integrantes do Comando Vermelho falam abertamente em matar policiais e rivais, em lançar granadas, em armar e dar oportunidade a menores de idade na facção, e em uma das mensagens, que é um pouquinho mais antiga, mas agora 2 anos atrás, de novembro de 2023, me parece, um integrante lamenta ter estado de plantão na véspera e ter perdido a chance de matar o Gerlan Anacleto de Oliveira. Ele fala só Gerlan no áudio, mas eu estou aqui contextualizando para vocês, que é um suspeito de chefiar a milícia de Rio das Pedras. Porque esse Gerlan estava na praia da Barra da Tijuca e ele recebeu a informação que o Gerlan estava lá e lamentou que ele tivesse em plantão, senão teria ido lá para matar. Então veja que há uma guerra entre facções e, eventualmente, há inocentes que morrem nesse fogo cruzado, como a gente viu nos últimos dias, no caso da Bárbara, lá na linha amarela, no Rio de Janeiro. Então esses áudios fazem parte do inquérito que resultou na mega operação e mostram esses procedimentos. Vamos ouvir aqui a compilação de O Antagonista. A produção vai me avisando se a gente vai mostrar um de cada vez, ou vários ao mesmo tempo, mas olha, eu garanto que é um conteúdo que precisa ser ouvido para as pessoas terem a dimensão. Inclusive, quando elas ficam ouvindo gente como Lula, que trata esse pessoal como coitadinho, mostrar aquilo que eles falam entre eles nos bastidores. Mete bala, porra, mete bala na polícia. O bagulho é tacar fogo, arrega é bala toda a vida. É o ódio, porra, ele quer capeta. E mete bala, qual foi, RF? Não, é pra meter fogo, porra. Pai Gadernal já liberou, já deu a carta branca, porra. Esses caras é tilt, porra. Tão peidando pra caralho pra polícia nessa porra. Tu é cheio de ódio que eu tô preso nesse inferno aqui. Tudo pra sair logo, vou matar logo um cana desse aí logo. E caô, pô. Já é, pai. Tô com várias visão boa lá pra nós pegar. Os cria também tá querendo matar lá, entendeu? Tem um de raça lá no Barbante, que ele tá com a visão toda, ele, menor de raça, menor carroceiro, menor sofredor, tá ligado? Moleque bom de confiança, de vez em quando ele brota aqui na minha. Aí nós trocamos um papo, eu deixo. Parceiro, deu uma moralzão pra essa mula. Uma mula mesmo, esses caras merecem moral, não merecem paulada no coco, muito tiro por dentro da cara. Vamos chegar no inferno e matar de novo. Ai, Gadernal, pega a visão. Tem um amigo lá do Urubu que conhece um maluco lá do Cajueiro, que pulou lá do Cajueiro lá pra Serrinha, tá ligado? Sendo que agora o cara achou ele por aí pelas redes sociais, tá batendo pra ele. Tá tipo querendo vir embora. E o cara tá do lado do Coelhão e do lado do acho que é do da Nike, tá ligado não? Tá marcando pra eles. O que eu falei pro cara? Eu falei, mano,
Manda ele matar o Coelhão ou o Danai que vem embora com os fuzil, pistola e entrar lá no Urubu. Tá ligado não? Manda ele entrar lá, Gadeira. Pô, brabão, cara. Pergunta pro Nanai, por menor do prédio aí, cara. Sou treino revoltado. Mas não simula, se brechar, vai tomar tiro, granada. Até concreto estiver pela frente eu tô jogando, farofa. Papo só. Boa, Felipe. Vamos pra cima, vamos dar um lance lá neles hoje. E se nós faz uma jogada lá maneira? Vou armar os moleque aí. Já chamo os moleque. Nós vai deixar à tua disposição aí o que tu precisar, meu chefe. Aí tu dá uma sufocada neles lá. Vê se tu consegue dar essa força. Aí nós vai botar também um amigo do drone pra te ajudar a rapaziada. E eu vou lá atacar a Carobinha lá junto aqui com a rapaziada aqui já nessa visão. Vamos pra cima deles, ó. Ainda aqui, posição de ataque, pistola na mão, mochila nas costas, filho. Rádio pendurado na mochila, granada também, só esperando confronto. Dá uma rajada, acabar o pente e a granada aqui vai logo em seguida. Ontem os caras me passou a visão que o Gerlando tava lá na praia, chefe, mas sendo que eu tava no plantão. Pô, se desse pra me ter ido, filho, né? Nós tinha pegado ele ontem mesmo. Mas tranquilo agora, é verão agora, ele vai querer piar só na praia, só lá no posto 3. Quando a formiguinha bater falando que ele tá lá, já é hora o momento de nós acabar logo com ele logo, sem muito papo. Muito bem, tá aí a compilação completa, então vocês já ouviram vários áudios aí de várias conversas interceptadas aí pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, e essa última aí do integrante da facção lamentando que não tenha tido a oportunidade de matar um suspeito de chefiar uma milícia, porque recebeu a informação de que estava na praia da Barra da Tijuca. Ricardo Kertzmann, quando você ouve esses diálogos, o que você pensa? Felipe, eu acho chocante. Eu realmente fico estarrecido, eu realmente fico assustado em ouvir algo assim. Eu acho que quem não fica deve ser a vereadora lá do Rio Grande do Sul do PSOL, deve ser o presidente Lula, devem ser todos esses que ficam muito mais preocupados com esse tipo de gente do que com policiais. Ah, Ricardo, você defende execução, você defende matança? De jeito nenhum. Ninguém nunca falou isso, eu nunca falei isso. Entre essas pessoas aí eu desejo que sejam presas, que sejam devidamente processadas e condenadas. Mas quando essas pessoas pegam fuzis e trocam tiros tentando matar policiais, Felipe, eu desejo que eles sejam eliminados. E olha, pelos diálogos, por isso, tudo isso que a gente ouviu, se alguém disser que você tem dentre essas pessoas algum coitadinho criminoso, que foi esse termo utilizado já pela esquerda, se você disser que dentre essas pessoas existe alguma vítima da sociedade, né? Se você disser que dentre essas pessoas existe alguém apto à ressocialização, olha, para dizer algo assim tem que ter muita, mas muita desonestidade intelectual ou muita militância, muita ideologia, porque, Felipe, se tratam de assassinos cruéis querendo eliminar policiais, querendo eliminar rivais e desprezam completamente a vida humana. Lula Teixeira. Ouvindo a gente, eu tive a impressão de que é uma guerra, né? É uma guerra, você tem grupos criminosos esperando de tocaia, aguardando o momento para matar um policial, e é qualquer policial, né? E os policiais que são mortos assim dessa maneira, às vezes são inocentes, né? Não é que ele teve um atrito, um conflito anterior e está pensando numa vendetta, o que também seria equivocado, mas está claramente buscando a morte de outras pessoas, simplesmente aí no caso porque está com uniforme de policial. Então tem uma guerra entre esses grupos e as forças de segurança e entre os próprios grupos. Então, acho que é o momento mesmo da sociedade se mobilizar para não normalizar e achar uma solução para isso daí. E acho que boto fé aí que o Alessandro Vieira consiga achar um caminho. E reforço aqui a diferença entre essas pessoas que falam essas barbaridades e o cidadão comum que mora na favela, que acorda para trabalhar, muitos dos quais, com os quais eu convivi a vida toda no Rio de Janeiro.
A gente joga bola junto, fazia esporte na praia junto, eles trabalham nos clubes, eles trabalham na Zona Sul, eu frequentei a vida toda samba, estádio de futebol, na Zona Norte do Rio de Janeiro, etc. Sempre convivendo com pessoas que são moradores de favela, que são honestos, que são trabalhadores. Eles não falam esse tipo de barbaridade, eles não ficam de tocaia para matar policial. São pessoas que, pelo contrário, eles têm horror a ter que voltar para casa e cruzar com os membros de facção que eventualmente vão esculachar a família deles, etc. Ou eventualmente ter que pagar uma taxa, que não é o imposto para o Estado para retornar em serviço público, coisa que é rara no Brasil, porque o Brasil também tem os corruptos no Estado oficial. Mas o Estado paralelo é ainda mais assustador. A violência faz parte da vida dessas pessoas. E que haja essa confusão deliberada em falsa, pretensa teoria acadêmica entre pessoas pretas, pobres e os bandidos, é um insulto tão grande. Eu acho que essas pessoas precisam ligar o alerta. Olha só, o Lula, então, ele está defendendo os pobres como se fossem os pobres, simplesmente, que estivessem trocando tiro com a polícia. Não, são pessoas que escolheram a vida criminosa. Não são o povo preto periférico, como dizem essas pessoas no discurso, tentando legitimar, eventualmente, moralmente, o crime, essa escolha pela vida criminosa. Diga, Dudu. Estava lembrando aqui que nós já tivemos outros países da América Latina em uma situação igual ou pior a que o Brasil está hoje. E acho que um lado bom dessa análise que eu vou fazer é que muitos desses países conseguiram resolver essas crises em momentos que precisaram ter uma união, né, de vários partidos, às vezes com ajuda externa, às vezes não, mas conseguiram contornar esses momentos. O Peru teve isso com o Sendero Luminoso. Na Colômbia também teve uma época, Bogotá, né, ficou completamente num estado de insegurança total, as pessoas não podiam sair de casa, não podiam sair da cidade por causa das Farc, do ELN também conseguiram dar a volta por cima, claro, com uma ajuda dos Estados Unidos. El Salvador também tomou o seu caminho, pode-se criticar, né, a maneira como isso foi feito, mas há lições a aprender ali, há também alguns cuidados que devem ser tomados, especialmente em relação a direitos humanos, né, mas construção de cadeias é uma boa ideia, mas enfim, dessas experiências, a gente pode entender que sim, de repente o Brasil, chegou o momento do Brasil encarar de fato esse problema, é preciso a direita conversar com a esquerda, que é o que vai acontecer na CPI do crime organizado. Então, está o Fabiano Contarato, do PT, que vai presidir a CPI, está o Alessandro Vieira, a direita vai fazer muita pressão. Então, enfim, eu acho que vamos torcer para que o Brasil esteja passando por esse momento que outros países da América Latina já passaram e que conseguiram dar a volta por cima. E lembrando que o Contarato, que vai presidir a CPI do crime organizado, tem experiência policial. Ele mostrou isso, inclusive, nas suas inquirições na própria CPMI do INSS. Embora ele tenha ido para o PT recentemente, ele é alguém que tem qualificação para conduzir uma comissão. A questão é se o partidarismo, se o petismo, se o lulismo fica acima da vontade de resolver problemas reais, problemas do povo brasileiro. Estou falando no caso dele, estou falando de uma maneira geral. Qualquer pessoa técnica que fique submetido a um grupo político e ideológico que fala algumas coisas absolutamente desconectadas da realidade, a gente precisa monitorar, precisa ver se essa pessoa técnica vai deixar a técnica de lado por uma questão política ou por uma questão de você fazer aquilo que é melhor eleitoralmente para determinado grupo, etc. Ou se vai trabalhar junto com outras pessoas qualificadas, no meio, evidentemente, de um circo que eventualmente se cria em CPI, porque nem todos os parlamentares são qualificados, muito pelo contrário. Então vamos ver se ele vai conseguir conduzir os trabalhos no sentido
que o relator Alessandro Vieira disse aqui na entrevista que abriu o Papo Antagonista de hoje. Em ambas as situações, para pegar aqui um gancho que o Alessandro Vieira deu, a gente tem sempre que pensar no depois. Nós falamos muito disso quando estávamos cobrindo a guerra na faixa de Gaza. E teve uma interrupção aí em razão desse acordo entre Israel e Hamas, intermediado por Donald Trump, pelo governo dos Estados Unidos. Agora, sempre ficava aquela questão, e depois? O que vai ser feito? Porque se nada for feito, o terror vai voltar e essa guerra vai continuar, etc. Só que havia reféns. Havia ainda dezenas de reféns dos 251 originalmente sequestrados no 7 de outubro de 2023. Então havia uma preocupação de acabar com a agonia dessas pessoas e dessas famílias que tinham sofrido por 2 anos. Então aqui no Brasil é preciso pensar no dia seguinte das operações policiais. É preciso também debater se mandados de prisão têm que ser cumpridos. Porque às vezes a gente não vê a esquerda ser clara a respeito disso. Olha, tem ordem judicial e você está com os membros da facção sob mandado de prisão, eles estão escondidos lá na favela, com todo o poder bélico da facção. Então não vai entrar lá? Essas pessoas então estão acima da lei? Isso precisa ser discutido claramente também. Então, enfim, vamos torcer para que essas discussões levem a um projeto que seja aplicado com consistência. E mais do que torcer, trabalhar extraindo os fatos, apontando os caminhos, trazendo os argumentos, as refutações, como a gente costuma fazer aqui no nosso jornalismo.